muito boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live maravilhosa hoje com a Carla do IFAM. A gente iniciou o primeiro vídeo, não deu certo ali a conexão. Então vamos ver agora se a gente já consegue trazer ela aqui para dentro. A Carla tá aqui, ok, já tô te vendo. Vamos lá ver se deu. Agora acho que vai, hein? Vamos ver. Vamos torcer, vamos torcer. Parece que agora funcionou, será? Eu tô te ouvindo, mas eu não consigo te ver. Que Eu estou esquisito. te ouvindo, eu estou te ouvindo e te vendo. Ah, é? Será que é só aqui no meu celular? Quem tá assistindo a nossa live agora consegue confirmar para mim, por favor, aqui nos comentários, se percebe as duas telas, eu e a Carla. Se eu ficar sem ver ela, não tem problema. Aqui eu estou te vendo bem e te escutando muito bem. Na versão anterior não estava conseguindo te ver. Aí seria bom se alguém que estivesse assistindo a gente confirmasse se está conseguindo ouvir Já nós duas, né? confirmou. Já confirmou aqui, já estamos confirmadas que estamos as duas na tela, então eu continuo daqui mesmo sem te ver, não tem problema nenhum, que interessa aí ao nosso público. Então vamos iniciar aí a nossa live. Carla, te agradeço imensamente por você estar aqui agora com a gente, disponibilizando aí o seu tempo, trazendo todo o seu conhecimento. Eu sou super fã sua, adoro te ouvir. Sei que as suas ações são incríveis. Para mim é uma honra ter você aqui no Trilha de Criança. Só para poder contextualizar um pouco, pessoal, nós estamos nesse momento com a temporada do Trilha de Criança, descobrindo a arte Tauá na natureza, aonde nós estamos trazendo toda a cultura ali dos povos originários, especificamente do povo Carajá, e trazendo as bonecas Carajá justamente para poder falar com as crianças e com os adultos a respeito dessa cultura que a gente tanto se inspira, tanto reconhece como algo bom, belo para o mundo. É uma relação familiar ali completamente diferente da relação da família não indígena, e isso é muito bonito da gente ter conhecimento, se inspirar no dia a dia, isso é muito bom. E o IFAM, justamente, através da Carla, inclusive, nos trouxe todo um material aí para a gente poder estudar, para a gente poder estar levando para essas oficinas de forma assertiva todo o conhecimento ali do povo Carajá, enfim. E hoje ela está aqui com a gente vai conversar sobre inúmeros assuntos. E só que antes de tudo, cara, antes da gente iniciar, antes de eu começar as perguntas com você, e obviamente te agradecer pela presença, eu quero que você comece um pouquinho. Vou fazer uma pergunta bem pessoal, mas que ela é extremamente importante aqui para o projeto e depois eu explico o porquê. Eu queria que você contasse um pouquinho da infância da Carla. Quem que foi a Carla na infância? Como é que você brincava e como é que a natureza estava na sua vida de criança lá? Uau! Eu agradeço muito o convite. Tu acredita que essa é a primeira live que eu participo? Eu fiquei Uau! impressionada porque eu também trabalho organizando esses momentos online também. Há bastante tempo convido pessoas para conversar e eu sempre fui muito reticente em eu ser a convidada, sabe? Eu sempre que possível, eu me desviava. Eu acho que em especial porque eu imaginava que as perguntas começariam sendo pessoais, como essa que tu me trouxeste. Pois Olha, porque o negócio é profundo aqui. olha só, já começou me pegando de jeito. Eu, criança, eu gostava muito de brincar na natureza, né? Eu viajava bastante em família. E eu tive uma vivência muito especial quando eu era criança, que a gente viajava de carro.
A gente vinha lá do norte de Belém, onde eu nasci, e a gente vinha até o sul, até Curitiba. E eu tive a oportunidade, na década de 80 e 90, ver a mudança na natureza, no meio ambiente, de norte a sul do Brasil. Como que foi esse processo de ocupação do território, como foi mudando no decorrer da década de 80 e 90. Então, foi uma experiência que a minha mãe me proporcionou que foi fantástica. Então, não teria livro nenhum de geografia ou de história que conseguisse me passar o que eu vi e o que eu vivenciei nessas diferenças. Na década de 80, quando a gente vinha de carro, a gente conseguia se banhar em vários rios no caminho. E hoje em dia isso seria impossível fazer. Tanto por causa da poluição, quanto por causa do adensamento também desses locais, por causa também da rodovia. Uma outra experiência muito interessante da Carla criança foi que a gente viajava ali no norte bastante, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer locais no Amapá, que fica próximo ao Pará, que foi onde eu nasci, que ainda tinha uma mata densa. Então, antes, como eu nasci em Belém, eu achava que quando eu visitava ali o bosque, o museu, que são espaços que são bem de um período de ocupação do território que você cercava a natureza para que essa natureza fosse visitada, então eu achava que como eu ia naqueles locais ali, eu conhecia o que era uma floresta. E como eu andava ao redor, eu pensava, não, mas eu conheço o que é uma floresta, porque eu também em algumas ilhas ali ao redor, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer uma floresta primária no Amapá, o tamanho das árvores, eu vi, gente, eu não conhecia o que era. Então, sair e conhecer outros locais proporciona essa ampliação do olhar, né? Do que você achava, que acreditava, que vai mudando à medida que você vai para ver realmente como era. Olha só, que incrível! E que momentos já de cultura que você tinha na tua infância. Então, não foi só uma relação da natureza, foi uma relação ali também de diferentes biomas e diferentes culturas, porque, enfim, por onde você passava, você estava passando por cidades também, estava vendo ali toda uma questão cultural também, de costumes diferentes de cada povo, enfim. O que a gente hoje percebe no reflexo da Carla adulta, né? E a gente começa essa pergunta sempre, Carla, com os convidados, justamente para entender como é que a infância influenciou a vida adulta, né? Que está diretamente relacionado. E eu sempre trago aqui o exemplo de um livro chamado A Última Criança na Natureza, onde o jornalista americano Richard Louv, lá na década de 70, fez uma pesquisa intensa com vários ambientalistas, escritores, cientistas, mostrando o quanto eles, que hoje defendem a natureza, estudam a natureza e tudo mais, tinham justamente escolhido por esse caminho, porque na infância elas tinham intimidade com a natureza. E hoje a Carla adulta, que trabalha justamente com a questão ali de toda uma educação patrimonial, natural, material ou imaterial, já tinha essa vivência na sua infância. Eu gosto de trazer essa fala justamente para inspirar ali as famílias para entenderem que levar os seus filhos para esses locais pode fazer toda a diferença na vida delas. Tá me ouvindo? Sim. É que eu não estou te vendo, hein? Sim, sim, eu acho que é bem por aí, né? Na infância vai se consolidando essa lente com a qual a gente vê o mundo, né? Então, estar no mundo na infância nos possibilita ir construindo essa lente de uma forma cada vez mais criativa, né? E eu acho que é esse papel dos pais também de identificar que locais do mundo e como que quer ir auxiliando essa criança a construir essa lente que vai ler o mundo já adulto, né? Uma das temáticas que a gente vai conversar hoje é sobre diversidade. E quando a gente pensa em diversidade, eu trouxe um filósofo, um líder quilombola,
que é o Nego Bispo, que ele fala da diversidade e ele fala... Eu li recentemente uma entrevista que ele deu para a Cult, para a revista Cult, em junho do ano passado. Então, 6 meses antes dele falecer. E aí ele falava que a diversidade, ela auxilia a gente a entender que a monocultura dos saberes não é o melhor caminho, né? E ele traz isso nessa entrevista em específico, que gostei bastante, falando que a diversidade também ela está imbuída de contradições. E a gente tem que entender que estar no mundo é estar também no mundo contraditório. E é indo proporcionar à criança esse desemparedamento e experiências diversas que a gente vai conseguindo construir com ela essa leitura crítica do mundo, né? Que vai conseguir despertar esse entendimento que é isso mesmo. Existem várias formas de existir. E essas várias formas de existir fazem sentido. Nós estávamos conversando, uma das ações que eu estava desenvolvendo essa semana, e uma das coisas que nós abordamos foi isso, sabe? Como que a gente consegue perceber e amadurecer esse olhar. E isso é um exercício, não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, porque a gente é levado muitas vezes a pensar que a contradição é um problema e que a gente deveria estar no local que fosse completamente apaziguado. E esse é um objetivo que ele é problemático em diversas esferas. Porque se o lugar está completamente parecendo apaziguado, provavelmente tem muita gente calada. Muitas formas de existência que ou já foram dizimadas ou estão sendo sufocadas. Então, aprender a viver no contraditório, com as contradições, com o diverso, é um exercício que só se aprende fazendo. Não é alguém lendo para ti necessariamente e te explicando. É estando junto com o outro que é diferente, com o outro que vive de outra forma e entendendo como aquilo faz sentido e não precisa ser combatido. E também entendendo que o outro é contraditório. Quando a gente fala, por exemplo, dos povos originários, existem algumas pessoas que dizem, não, mas não é mais um povo originário porque usa celular. Então perceba que aí também, se não existe uma reflexão, você está engessando a vida do outro, achando que você tem o direito, o espaço de dizer como que o outro deveria viver a vida dele. Então, como que você conseguiria chegar a esse tipo de reflexão se você não estivesse se dispondo a conversar com esse outro? Uma coisa que eu acho bem interessante e bem rica nesse projeto que vocês estão construindo e realizando no Trilha de Criança agora, é essa oportunidade das famílias, junto com essas crianças, entrarem em contato com essa natureza, com o meio ambiente, em diversas partes do estado, e percebendo como que esses povos originários que vieram antes da gente, eles deixaram história. Então, a arqueologia, o patrimônio arqueológico, ele não é algo que ficou no passado. Ele é algo que fala no presente de outros povos que estiveram aqui antes da gente e que estão aqui agora também. Então, voltando para o que eu comentei do Nego Bispo, uma coisa que ele fala é da oralidade, essa diferença entre a oralidade, que é muito marcante, tanto nos povos quilombolas quanto nos povos originários, que o que é passado não pela escrita, é passado pelas histórias que são contadas de um
para o outro, para as gerações que vão vindo. Então, os mais velhos contam para os mais novos sobre como que se vive, como é a vida ali, como é o meio ambiente ali. E alguns desses povos que vieram antes, além da oralidade, eles também deixaram para a gente, tanto nas inscrições rupestres, por exemplo, quanto nas cerâmicas que a gente ainda encontra desses povos, como eles viviam, como eles se alimentavam, como eram os rituais de enterramento dos que já tinham partido. Então, é uma história que eles deixaram e que a gente vai lendo e vai recontando. Ao mesmo tempo, quando vocês, nesse projeto que está sendo realizado, chamam essas crianças para moldar o barro, você está trabalhando de uma forma sinestésica essa vivência e trazendo ela para o presente também, de uma forma que vai ter uma ancoragem afetiva nessa experiência que vai ficar para a vida inteira. Então, é sinestésico, tanto porque você vai viver com o corpo inteiro, né? Quando a gente fala desses processos educativos não formais, e nos formais também, quando a gente fala da importância da sinestesia, é que a gente aprende muito mais quando a gente vive com o corpo inteiro. Então, você vai, faz a trilha, tem a preparação para fazer essa trilha, tem esse momento em família do que eu vou comer, o que eu vou levar, como eu me preparo para esse momento, já vai fazer essa memória afetiva de como que essa família vivencia isso. E aí a gente está falando de referências culturais no micro, já no ambiente doméstico, né? E aí depois dessa preparação, tem o cheiro do lugar onde se vai, o toque, como que é esse ao redor, como é que eu sinto essa folha, como é a folha que caiu, como é a folha que está lá. E aí eu volto, eu penso sobre isso, eu penso sobre quem estava antes. Então, eu acredito que seja um processo que ele consegue despertar sentimentos que são muito fortes dentro dessa criança e dessa família também, né? E são esses sentimentos que vão ajudar a ir construindo essa teia dentro dessa criança, que vai ajudar ela também a se perceber como parte desse todo. Porque a gente, na nossa cultura ocidental mais padrão, a gente tem esse hábito de dissociar como se o meio ambiente fosse uma coisa e a gente fosse outra, né? E aí essa cisão nos coloca como se a gente não fizesse parte disso tudo, né? O que os povos originários, os povos quilombolas, não têm essa dificuldade que a gente tem de perceber que nós somos parte desse todo e que não faz sentido a gente se colocar como o topo de uma pirâmide ou como algo fora que domina aquele meio ambiente. Não, a gente está todo mundo interligado. Então, esse é um aprendizado que está na natureza. Estar fazendo as trilhas em família vai despertar. Em especial pelo caráter sinestésico que são essas vivências, que tem essas vivências desemparedadas. Não tem livro, não tem leitura, não tem explicação que tenha um poder tão grande quanto você está lá vivenciando. Exatamente. Quando a gente, na temporada passada, a gente pegou a temática da arqueologia em Santa Catarina, a gente recebeu um monte de feedback, não só das crianças no linguajar delas, mas como também dos pais, do quanto foi mágico aquela vivência, aquele momento ali em família, na questão da arqueologia. Dúvidas que surgiam na cabeça das crianças, hipóteses que elas faziam, enfim, todo um aprendizado ali acontecia, não só na questão cognitiva, mas também na questão emocional e social, porque isso era vivido em grupo. E as crianças trocavam ali em si. E o Trilha de Criança, ele tem justamente uma característica muito forte da diversidade de público. Porque eu tenho tanto a família que para o seu BMW para ir ali na trilha, como aquela mãe que acordou às 4 horas da manhã, pegou 2 ônibus para estar no mesmo evento.
porque o nosso evento é gratuito, e a gente faz apenas o sorteio, então a gente não sabe quem vai. E isso é extremamente rico, porque a gente acaba tendo ali uma diversidade socioeconômica também das pessoas que participam, e cada família trazendo a sua perspectiva daquela experiência, acaba aumentando ainda mais toda essa vivência educacional. E agora, nessa temporada da Arte Tauá, quando a gente traz a questão ali dos povos indígenas, e a gente conta para eles como é que é a relação familiar, como é que é a relação com a natureza, muitas vezes é a primeira vez que aquela criança está ouvindo, obviamente que a gente fala ali no linguajar infantil, que eles estão pegando essa informação de como é o curumim, de como que é ali a relação da mamãe, da vovó, como é que é a questão de estar pondo sim a mão na massa, na argila, de fazendo as bonecas, enfim, é extremamente rico. Cara, a primeira pergunta que eu queria fazer, você já me respondeu de forma maravilhosa. Mas como eu fiz aqui umas perguntinhas, eu vou trazer elas para você, porque eu sei que a gente vai trocar muita bola ainda. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados na preservação e na promoção das referências do patrimônio cultural aqui em Santa Catarina? Eu acho que, não falando especificamente de Santa Catarina, nós vamos pensar no Brasil como um todo. Eu penso que um dos nossos grandes desafios, pensando até de uma forma mais ampla, mais filosófica, sabe? É a gente conseguir enfrentar essa grande tendência a querer se agarrar numa história única, num olhar único, e um desejo enorme, às vezes inconsciente, de encontrar a melhor história. Porque aí a gente se furta e se afasta dessas contradições e da diversidade. Esse anseio, às vezes enorme, de que tenha só um que seja o principal, só um povo, só uma narrativa, acaba nos afastando dessa grande possibilidade que as referências culturais podem nos trazer, da gente se olhar como um povo diverso. Porque a diversidade, na teoria, ela é muito fácil da gente falar. Mas vivenciar a diversidade, entender, e aí também a gente poderia puxar, pensando filosoficamente, na questão da competição. Né? Porque se eu entendo que não precisa ter um ganhador, que a gente pode coexistir sem precisar derrotar o outro, é uma outra forma de pensar o mundo. E aí eu já estou me permitindo a gente fazer reflexões mais profundas mesmo. Né? Sair desse espaço da superfície, de como que se manifestam as dificuldades que a gente tem no dia a dia, na preservação e na salvaguarda do patrimônio cultural. E aqui contigo e com quem está assistindo a gente, eu estou me permitindo a gente aprofundar um pouco mais o que seria o que a gente vê manifestado. Porque seria muito fácil a gente vir aqui e olhar, não, realmente é muito complexo, é muito impossível, porque a gente tem interesses financeiros envolvidos, a gente tem interesses de grandes conglomerados que dificultam, às vezes, a questão do uso do solo, e aí tem dificuldades que são diversas. Os povos originários, nos seus territórios indígenas, têm dificuldade de permanecer onde estão. Aí a gente poderia ir por esse caminho de diálogo e de reflexão, pensando nos povos originários. Tem muita dificuldade. Muita dificuldade por quê? Aí a gente vai pensar nos grandes projetos, a gente vai pensar
eles são completamente, constantemente ameaçados em relação ao domínio do seu território. Se você for pensar nos povos quilombolas, a mesma coisa, o mesmo problema. Se você for pensar nas comunidades tradicionais, no pescador que está tendo dificuldade em ficar na sua casa porque está vindo toda a especulação imobiliária e afasta ele daquele local. Se você for pensar na dificuldade que o mestre de capoeira tem, às vezes, de fazer sua roda de capoeira em alguns espaços da cidade. Então, são problemáticas que são diversas, que, quando a gente analisa de uma forma mais macro, a gente vê que são sistêmicas e sistemáticas. Porque patrimônio cultural é resistência. Né? Então, é um território, o território do patrimônio cultural, que é um território realmente de conflito e de relações de poder. E aí, se a gente for pensar em como que a gente trabalha isso com crianças, dentro de casa, com a família, a gente realmente conseguir tentar. Um dos caminhos seria proporcionar para essas crianças, além de estarem no diverso, experiências que as possibilitam pensar numa existência colaborativa e cooperativa. Mas a gente continua tendendo a colocar a competição em que só um ganha e vários outros perdem, como se fosse a única forma de existência. Então, não é fácil, porque tem estruturas que sustentam e acabam se manifestando lá na frente, com essa superfície que a gente enxerga, que podem ser paralisantes. E o que eu estou convidando de quem está assistindo a gente, é a gente pensar em como adultos podemos ajudar essas crianças a pensar em novos mundos possíveis. Para pensar em novos mundos possíveis, é extremamente importante vivenciar esse mundo que nós estamos e vivenciar de forma física, andando, estando nele, que é o que o Trilha de Criança também proporciona, e vivenciar essas referências culturais. Antes da nossa live, eu entrei no site do IFAM, que ele tem verbetes. Então, sempre que eu tenho uma dúvida de como que eu vou trazer conceitualmente alguma coisa, eu vou lá nesses verbetes, que são... É diferente do dicionário, né? Que os verbetes são... Ele traz um conceito de uma forma mais detalhada. E aí eu fui lá procurar diversidade cultural. Estou dizendo, não, mas como é que eu vou trazer isso? E eu achei bem interessante que no verbete que está lá, que diversidade cultural está dentro do verbete patrimônio cultural imaterial, a colega que construiu esse verbete para o IFAM, ela trouxe o conceito da diversidade cultural, falando dela como um dos maiores patrimônios da humanidade. Porque a diversidade cultural, ela é a manifestação da espécie humana, desse enorme potencial criativo. Então, perceba, quando a gente agora é instado a pensar em como proporcionar para essas crianças ter a perspectiva de novos mundos possíveis, a gente está acionando necessariamente a necessidade da criatividade. Que a gente consegue perceber essa criatividade vivenciando referências culturais diversas. Então, olha o potencial do que ações como essa que vocês estão construindo no Trilhas de Crianças têm para auxiliar essas famílias a proporcionar essas experiências para suas crianças, para que essas crianças tenham verdadeiramente essa chama dentro de si de acreditar que podemos construir outra forma de existência. É uma responsabilidade enorme, e que a gente não vai conseguir refletir sobre ela no raso e na superfície, agarrado nessa tristeza que às vezes nos causa, de como se a gente tivesse chegado num limite existencial que não tem mais caminho a seguir. Uma outra
reflexão que tivemos essa semana, uma das ações que eu estava auxiliando, Léo, que eu achei fantástica, é que trouxeram uma fala do Krenak, que fala de nós, os não indígenas, como se nós fôssemos um monte de pessoas em paraquedas coloridos. Que só muda a cor, cada um pinta o seu de uma cor diferente. Mas o que é um paraquedas? Ele segura um pouco a queda que é inevitável. E aí, isso foi uma reflexão que alguém trouxe no mês passado, e eu encontrei com o mesmo grupo essa semana, e a pessoa disse, não é possível que a gente não aprenda a voar. Porque se os povos originários sabem voar, se os povos quilombolas sabem voar, não é possível que a gente não consiga voar também, queira exterminar quem voa e continue com os nossos paraquedas só amortizando o fim inevitável. Né? E eu acredito muito nisso. Conseguir não destruir quem está voando, que já são outras cosmologias, outras visões de mundo, que estão aí, independentemente de toda a dificuldade existencial que os povos originários, os povos quilombolas, os povos tradicionais enfrentam, eles continuam vivos, continuam sendo resistentes e continuam voando. Então, a gente que não voa, o mínimo que a gente pode fazer é incentivar essa criatividade nas crianças que estão vindo para elas encontrem meios de voar também. Existe, eu acho, uma dificuldade muito grande do adulto de quebrar as caixas, né? A gente coloca tudo em caixa, a gente segmenta tudo, desde as questões filosóficas até as questões práticas, as questões de relacionamento. A gente coloca tudo em caixinha. E a gente acaba levando para as crianças esse modo de ser. Porque quando você não está na caixinha X ou Y, você acha que você é diferente dela, né? Tá tudo separado de forma em compartimentos diferentes, e aí você já se separa, você não consegue entender a unidade, você já se coloca de forma separada, e quando você pensa assim, você acha que a outra caixa, né, o outro paraquedas, não lhe pertence, então você não tem mais o sentimento de pertencimento de raça humana, e a partir desse momento que você não tem o pertencimento, você não consegue dialogar, você não consegue se comunicar. Então, muitas vezes eu sinto nos processos do Trilhas de Criança que os adultos, porque a gente conversa diretamente com os adultos, para que ali haja uma transformação de paradigma, para que ali haja uma reflexão mais aprofundada que vá resultar diretamente ali na vida da criança. A gente leva as crianças, o nosso foco são as crianças, a experimentação é com elas, mas ela precisa de um adulto para estar levando ela nessa experiência. Por isso a gente conversa muito com os adultos, sempre que a gente forma os grupos, a gente cria um grupo no WhatsApp para estar trazendo várias reflexões. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Mas por que eu estou trazendo essa informação? Porque muitas vezes a gente está falando ali com o adulto, mostrando que há uma experiência na natureza, agora com essa temporada há uma experiência sensorial com a argila e tudo mais. Só que quando a gente fala de patrimônio cultural, trazendo para uma ideia mais reflexiva mesmo, parece que isso não pertence à vida dessas famílias. Elas não entendem que o que elas estão fazendo de forma natural, ali na vivência do nosso projeto, é essa diversidade cultural, essa vivência prática do que a gente chama de educação patrimonial.
Então, muitas vezes, quando a gente traz essa reflexão de uma forma pontual, que eles caem a ficha e eles entendem, então eu estou proporcionando e estou vivenciando essa diversidade de culturas diferenciadas. Então, Carla, muitas vezes eu acho que um dos desafios é justamente esclarecer para o adulto, trazer de forma mais clara o que está acontecendo ali. Por que disso tudo? Por que a gente faz esses movimentos? Por que a gente age dessa forma no projeto, né? E aí eu queria já trazer também para ti que você trouxesse exemplos, não só do Trilhas de Criança, mas de outras instituições também que o IFAM acompanha e até mesmo as ações do IFAM, para que a gente possa estar oportunizando para os adultos esses espaços de reflexão que vão diretamente influenciar ali as crianças, né? Trazer para elas justamente essa questão de entender que existe outros mundos, outras possibilidades, e de uma forma lúdica, a gente indo aos poucos mostrando para elas justamente que dá para viver de uma outra forma nesse planeta, né? Dá para entender a biofilia, dá para entender quando a gente fala ali de uma educação mais espiritual até, né? Quando a gente encara a humanidade como um todo, quando um povo quilombola, o povo indígena, eles têm ali uma relação com a natureza que a gente, como você disse, agora também pode viver, mas muitas vezes, por estar nessas caixinhas separadas, a gente acha que elas não nos pertencem, né? Se coloca ali em compartimentos que a gente acha que não pode estar ali. Pode até conhecer, mas jamais será aquilo, né? E o que é ser aquilo? Não necessariamente estar na mesma cultura, porque é aquilo que você falou no começo, não é para a gente estar em harmonia, né? É justamente ali os pontos de vista diferentes que faz essa riqueza humana, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acredito que, em relação ao patrimônio cultural, existe um imaginário e que foi construído no decorrer do tempo, realmente, que é aquele patrimônio edificado, monumental. E um dos trabalhos que a gente tenta desenvolver e se aproximar ainda mais das pessoas é que a noção ampliada do patrimônio cultural, das referências culturais, ela é a vida. O que a gente divide em caixinhas, até institucionalmente, para trabalhar, no geral, a gente chama de vida, né? E eu super entendo quando você traz essa reflexão de quando as famílias chegam, quando a gente nomeia, e nomear é importante, aí dá aquele estágio, poxa, então o que eu estou fazendo é educação patrimonial, e estou proporcionando educação patrimonial para os meus filhos, né? E os trabalhos como que tu fazes são importantes por isso também. Que aí a gente vai nomeando e vai trazendo para o concreto, às vezes, teorias que estão muito lá longe, sabe? E que, por não serem apropriadas pela população, pela comunidade em geral, acaba tendo um deslocamento grande do que seria essa salvaguarda das referências culturais, né? Quando tu perguntas a outras ações que a gente trabalha em conjunto, para além do Trilhas de Criança, que é dos trabalhos que a gente, de uma forma singela, apoia, queria fazer muito mais, e tu sabes disso, né? Que é um trabalho que
me ensinou muito e me ensina muito. Eu até hoje estou refletindo, para te ter ideia, sobre uma coisa que tu falaste lá no nosso primeiro encontro presencial, que eu lembro que a gente estava conversando. Estou abrindo um parênteses antes de falar, responder as coisas que tu trouxeste. Que aí tu veio, e aí eu estava tentando entender, para te ver como que ampliar a visão do mundo a gente faz todo dia, mas tem que estar disposto. E aí eu pensando nas caixinhas, que eu sou servidora pública há muito tempo. Então, a gente, por mais que tente ampliar o olhar, a gente vai ficando enrijecido. E eu lembro que tu trouxeste, falaste sobre trilhas de criança, e eu estava tentando entender como que era a sustentabilidade do projeto em longo prazo, e estava tentando encaixar em alguma caixinha, pensando nos modelos padrão que eu tinha de existência de projetos. Perceba como a descolonização do imaginário, ela é todo dia. Não é uma coisa que você vai, faz uma vez e volta e está pronto, acabado. É uma forma de existência. Está disposto a ir cada dia pensando diferente. E desde aquele dia, desculpa, eu tenho pensado, Lélia, como que o que tu trouxeste, para mim, derruba essas paredes das caixas. Porque quando tu disseste para mim, não, Carla, eu quero que seja gratuito, eu quero que seja gratuito, quero que seja as famílias levando as crianças, eu quero que seja completamente acessível. E aí eu fiquei pensando, mas isso é muito diferente. E para lá é uma coisa óbvia. E pode ser óbvia, é outra forma de pensar e um projeto. E para te ver, e até hoje eu não tenho resposta, e de vez em quando eu lembro de ti, e eu fico pensando, mas isso é tão diferente. É uma chama criativa tão inovadora que eu não tenho paralelo com o que tu trazes, das experiências que eu já tinha vivenciado e colaborado anteriormente. Então, é uma pessoa que cria um projeto que intencionalmente é para ser gratuito, mas além de ser gratuito, ele é aberto a todos os públicos que queiram instalar, independentemente da faixa etária de renda. Então, ele proporciona um espaço realmente diverso. Ele é voltado para uma educação desemparedada, mas é uma educação que a família vem junto. E aí, eu estou pensando nisso até hoje. Hoje eu fico pensando e pensando sobre isso. E no IFAM, a gente se encontra com diversos projetos muito interessantes. E o que eu tenho tentado já há alguns anos é auxiliar sempre que é solicitado, mas garantindo a autonomia de todo mundo que encontra comigo. Porque um grande receio que eu tenho é encostar demais, abraçar demais e acabar artificializando os processos e, em vez de colaborar com a continuidade, colaborar para o encerramento deles. Que é, nas minhas reflexões conceituais, que eu ainda não amadureci muito, uma coisa que é perigosíssima quando o poder público se aproxima de iniciativas da sociedade civil. Porque, dependendo de como é essa aproximação, em vez de incentivar que aquilo continue vivo e criativo e tenha continuidade, ocorre um atrelamento numa estrutura rígida do Estado que acaba tirando muito da vida daquilo. Interfere também em relações ali naquela comunidade, como que as relações de poder se manifestavam, como que era organizado, como que era pensado, e às vezes onde o Estado toca, em vez de enraizar e capilarizar, acaba morrendo.
Isso é uma outra reflexão, né? Eu estou indo para outro caminho, vou voltar de novo. A gente tem trabalhado aqui em diversas frentes, né? Conseguimos uma aproximação com, por exemplo, a Escola do Mar. Com a Escola do Mar, a gente está trabalhando a formação de professores. Então, os professores sendo mobilizados para trabalhar na educação formal referências culturais, pensando também de forma desemparedada. Nós também trabalhamos em parceria com a UFSC, nós temos alguns projetos com a UFSC para trabalhar a educação patrimonial como extensão. Então, é justamente auxiliando nesse ciclo que é pesquisa, ensino e extensão, que é ir para o território, para que esse estudante ele consiga vivenciar também no território. E também tem as ações relacionadas especificamente aos processos de registro, né? Que é também outra área que o IFAM trabalha. Além disso, quando nós somos demandados, a gente trabalha nesse apoio a projetos já existentes e que andam muito bem sozinhos. A gente sempre tem tentado auxiliar e fortalecer essa autonomia, como, por exemplo, os trilhos de criança. Eu trouxe esses exemplos, mas se a gente for pensar de uma forma mais ampliada, saindo do território de Santa Catarina, tem projetos muito interessantes que trabalham com turismo cultural, pensando na comunidade local, que são riquíssimos, que estão no Brasil inteiro. Eu vou trazer 2 exemplos. No Pará, a professora Gorete, ela trabalha com o turismo cultural voltado para a população local. Então, de forma sistemática, tem roteiros a pé no centro histórico da cidade, em vários bairros, já não no centro histórico, que surgem de iniciativas locais, de lideranças comunitárias, tanto em outros bairros, sem ser o centro tombado, quanto em outros municípios, que pensam esses roteiros a pé para a população local. Então, é isso. São gratuitos e as famílias vão ao fim de semana para andar na própria cidade. E pensando a cidade, pensando a educação patrimonial para além dos bens tombados. Então, aí se reflete sobre tudo. Sobre o lixo que está na cidade, por que o lixo está na cidade, por que andar aqui é perigoso, por que eu sinto medo, por que esse espaço está mais vulnerável do que aquele. Então, é o que a gente está falando desde o início da live. Transcende a questão daquele patrimônio edificado tombado. Como esse projeto da professora Gorete, tem vários outros no Brasil que trabalham o turismo cultural pensando na comunidade local, nos moradores, em como que eles se apropriam e reapropriam. Pensando. Se a gente vai para o Nordeste, tem uma iniciativa muito interessante de turismo de base comunitária, que são os próprios moradores que organizam a visita a sítios arqueológicos. Eu vou lembrar até o final da live qual é esse município em específico. E aí, fui lá longe, no Norte, no Nordeste, eu volto aqui para Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, a gente também tem iniciativas da sociedade civil organizada, como, por exemplo, o Tecoapirá, que trabalha com turismo de base comunitária, que é os próprios moradores decidirem como vão realizar esse receptivo dos turistas. Então, e aqui é importante a gente diferenciar.
Nem todo turismo cultural é um turismo de base comunitária. Turismo de base comunitária é como esse turismo é concebido desde o início para sua execução. Então, para a gente pensar no turismo responsável, existem vários caminhos. E aí, voltando para o que eu estava falando agora, não precisa fazer uma monocultura de nada. Até para pensar num turismo responsável, existem vários meios de você chegar a esse objetivo final, que seria um turismo não predatório. Então, se você pensa num turismo pedagógico, que são esses processos de ir e visitar os lugares, pensando em componentes pedagógicos. Quando você pensa num turismo cultural, que você vai para vivenciar esses espaços também. Quando você pensa até num turismo de esporte, de aventura, que também vai vivenciar de uma forma mais construtiva esses locais. A comunidade sendo inserida nesses processos já é uma busca de um turismo mais responsável e menos predatório. Se você consegue avançar ainda mais esse tipo de planejamento, e essa iniciativa desse turismo nasce dessa comunidade e é completamente gerido as decisões por ela, aí você já avança, você já está avançando na execução por meio de um turismo de base comunitária. Então, e o bom da gente começar a puxar a lupa, sabe, e ver essas movimentações que já existem no Brasil, você vai conseguindo também lançar o teu olhar e se aproximar de outras pessoas que já querem algo semelhante a você. E vai fortalecendo isso. Então, falei do Tecoapirá, que tem um trabalho fantástico aqui em Florianópolis. Foram eles, inclusive, que conseguiram fazer uma mobilização para o registro da pesca artesanal da tainha lá no Campeche. Iniciativa comunitária que conseguiu acessar uma política pública. Aí, se você puxa um pouquinho e vai ali para Imbituba, ali tem a Acorde, que é uma associação ali dos areais da Ribanceira, também trabalham com turismo de base comunitária, também decidem como vão fazer os processos de recebimento desses turistas e trabalham com engenho de farinha, que é um outro saber também que está em processo de registro. E ali, quando a gente pensa na Acorde, eles também, para mim foi um aprendizado e conhecê-los, estar próximo e tentar vivenciar um pouco junto a eles uma outra forma de existência, porque a Acorde é um território que é coletivo. Não tinha ainda conhecido uma experiência como essa de pensar no espaço, no engenho de farinha, num território de plantio, num território de existência comunitária, que não é um território quilombola. Então, perceba que existe uma diversidade enorme e resistente de pessoas que estão buscando outras formas de existência. E aí, teria vários outros exemplos, mas eu já vou jogar a bola para ti de novo, porque senão eu fico falando nada que eu vou me dar conta. Não, é interessante você tocar na questão do turismo, porque assim, Trilha de Criança sempre esteve em Florianópolis ou cidades bem próximas, né? Nessa temporada, a gente está expandindo para o estado, indo no extremo norte, indo para outros lugares. Uma das intenções foi justamente para que a gente possa levar as pessoas de Florianópolis para outros lugares, para poder fomentar justamente um turismo sustentável. Mas, ao mesmo tempo, aqui em Florianópolis não tem uma trilha que a gente faça que não tem uma criança, manezinha, nascida aqui na ilha, com 9, 10, 11 anos de idade, que nunca foi visitar aquele local que a gente está com trilha de criança. Então, assim, muitas vezes a pessoa, quando a gente fala em turismo, pensa em sair do seu lugar, ir para outra cidade, ir para outro estado, mas tem o turismo local, inclusive, né? Que as pessoas precisam conhecer onde moram. Não é que precisam no sentido da obrigação, mas é que precisa no sentido dessa riqueza cultural, de entender justamente sobre o diverso que está extremamente próximo, né? Então,
é sempre muito emocionante para a gente saber que naquela trilha, aquela criança de 10 anos de idade, que às vezes mora no bairro do lado da trilha, não conhecia aquela comunidade, não conhecia nada daquela história, e pode estar ali também a família consumindo de artesãos locais, enfim, dos restaurantes locais, o que também é muito rico para todo mundo, né? Acaba todo mundo ganhando, é o ganha-ganha, não só ali daquele turista, como também daqueles que estão oferecendo ali o serviço ou os produtos, né? E isso é extremamente interessante. Cara, eu queria, a gente já está aqui indo para 55 minutos, eu queria ficar muito mais tempo, é muito gostoso estar aqui contigo, e eu queria que você trouxesse, nessa conversa que a gente está tendo aqui há um tempão, que a gente está falando de diversidade, mas ao mesmo tempo você trouxe aí o fator de que quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente fala em resistência. E quando a gente pensa em resistência, é óbvio que é o resistir à mudança, é o resistir ao que está fora de mim, é o resistir à influência para se manter naquela integridade do que eu sou. Né? Eu, enquanto história cultural, eu, enquanto povo cultural, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa reflexão sobre se há ou não essa diferença, se há ou não essa contradição, esse caos que cria também do resistir, mas ao mesmo tempo ter o direito de ser qualquer coisa, que foi o exemplo que você trouxe do povo indígena que está com o celular na mão. Porque eu sei que a gente precisa trabalhar muito isso ainda, porque isso até uma questão delicada, é até um tabu para algumas pessoas compreenderem essa questão de que hoje o povo indígena pode sim ter a sua internet, pode sim ter o seu telefone e ao mesmo tempo continuar vivendo ali a sua cultura, na sua resistência cultural. E o quanto isso é importante para os adultos que estão assistindo agora e que virão depois e que estarão nos nossos projetos do Trilhas de Criança, levar para a sua criança de uma forma tranquila, de uma forma lúdica, essa reflexão mais expandida, né? Como se a gente olhasse o mundo, sim, de uma forma proposital, de uma forma mais que envolvesse, fugiu a palavra agora, mas que envolvesse essa unicidade. Olha, eu consegui entender a pergunta. E gostei bastante. Eu acho que vai ser um gancho para uma reflexão que a gente vai começar agora junto, mas eu acho que quem está nos assistindo agora e vai nos assistir depois vai ter a oportunidade de levar essa reflexão para ir construindo em cima dela também. Porque não é uma reflexão fácil. Quando eu trago a palavra resistência, eu trago essa palavra no sentido de que existe, sim, um movimento de planificar tudo e deixar tudo igual. Não é um sentido de resistência no sentido em que eu tenho que ser o que eu era antes e obrigar o outro a ser assim também. Então, é realmente um conceito complexo. Então, nós estamos num momento existencial enquanto humanidade que tem uma movimentação para tudo ser igual. Você vai vestir igual aqui, você vai estar lá no outro extremo do planeta, você vai estar com a mesma camisa, com a mesma calça e assistindo a mesma coisa na mesma rede social na mão. Então fica tudo igual. Essa movimentação de desejos para se igualar a uma outra existência
que eu sou levado a acreditar que talvez seja melhor do que a minha, ou mais desenvolvida que a minha, ela leva a gente, pode levar a gente a uma monocultura de tudo ser igual. Então, quando eu penso, não, mas eu posso escolher ser diferente e acessar referências culturais que estão aqui ao meu redor, eu estou proporcionando um enraizamento que também me diferencia enquanto indivíduo. Me traz para um lugar no mundo que é um lugar em que eu olho ao meu redor e consigo me conectar com essas outras pessoas. Então, esse movimento de eu olhar ao meu redor e tentar me enraizar naquele território, buscando referências culturais que se aproximam de um modo de existência que eu desejo, é uma forma de resistência no mundo que está nos levando a planificar tudo e deixar tudo igual. E construindo nas crianças talvez um desejo de ser igual a tudo o que vê lá longe. E eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre isso, né? O quanto que esse desenraizamento também nos causa uma ansiedade muito grande. E essa comparação ao que está lá longe, esse desejo que é vendido de consumo, de um consumo igual para todo mundo, pode estar nos levando a um adoecimento coletivo muito sério. E que se manifesta nas crianças de uma forma muito clara. Por outro lado, quando tu traz essa reflexão sobre o quanto que essa resistência, dependendo de como ela foi interpretada, ela pode também levar a uma monocultura, nos mostra como que é contraditório, que foi o que eu falei lá no início, e como tudo vai depender da forma como a gente vai decidir se colocar no mundo. Porque essa resistência, ela também pode levar a achar que a escolha que eu fiz de referência cultural vai ter que ser igual agora, vai ter que ser igual amanhã, e todo mundo que está vindo nos processos migratórios, os refugiados climáticos, os refugiados da guerra, todo mundo vai ter que deixar o que conhecia, o que vivia, e vai ter que se adequar à minha referência cultural que está aqui nesse território. Então, não é um mundo que está dado. Vai depender muito do nosso olhar crítico em relação a isso. E o patrimônio cultural, ele pode ser utilizado de diversas formas. Dependendo da forma como você interpreta existencialmente, ele pode sim ser um grande problema, como o que tu estás refletindo ainda agora. Em especial, quando a gente pensa que muito provavelmente as nossas crianças vão estar defronte disso. Se você está num território que ainda é seguro, você vai acolher os refugiados que vão estar chegando de outros territórios que não são mais seguros. E aí, volta para aquele início, como eu comentei, que Diego Bispo fala e vários outros filósofos estão trazendo, que é a nossa coexistência. Quem vai chegar vai trazer muito do que viveu, de como conhece o mundo. Quem já está naquele território vai ter muito do que já conhece e de como viveu naquele território, que também é a soma de quem chegou antes. E vai se
conseguirmos avançar nessas reflexões, vai existir ali uma coexistência que vai ser muito rica. Essa reflexão que você traz, ela não é fácil, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com referências culturais, de forma recorrente, quando eu sento para conversar, o desejo que chega primeiro é dizer, não, é porque eu tenho que salvar essa referência cultural, esse patrimônio cultural que está se perdendo, porque está vindo gente de fora e está distorcendo o que seria esse patrimônio cultural essencial, genuíno e puro, que na real não existe. Uhum. Porque aquilo que você está vivendo ali como patrimônio cultural naquele momento, ele já é o resultado da soma de vários olhares que já vieram antes. Mas é uma reflexão complexa, você conseguir ir elaborando isso e pensando que essa coexistência ela é uma escolha também, que muito das gerações que vieram antes da gente não conseguiram essa coexistência, por isso que muita coisa se perdeu, por isso que muitos povos foram dizimados, porque não se conseguiu. E aí a gente entra em mais uma coisa. Se quem veio antes da gente existiu de uma forma que várias outras formas de existência foram dizimadas, tem muito do que a gente aprendeu que precisa ser vivido de outra forma. Então, nem tudo o que é referência cultural, necessariamente, se a gente quiser uma existência que seja diversa, a gente vai poder passar para frente. Vai demandar da gente escolhas também. Porque nem tudo o que foi feito e que se manifesta no que a gente está vivendo hoje corrobora para que a gente tenha uma existência futura diversa. Uhum. Muito da herança que a gente recebeu é uma herança que corrobora para uma monocultura. Uhum. E vai ser vivenciando todas essas contradições que a gente talvez consiga colaborar para uma coexistência mais diversa para as gerações futuras. Ou seja, o trabalho não é fácil e não acabou, né? Ou seja, não sei nem se a gente está no meio do caminho, para falar a verdade. A gente está trilhando, estamos trilhando, né? Onde está nesse percurso aí eu não faço ideia. Mas é uma trilha longa. Eu acho que o fundamental é a coragem. A coragem para encarar que não está feito, não está pronto, que é contraditório e que a gente vai errar muito ainda. E que esses erros fazem parte desse processo de ir caminhando com coragem, trilhando o caminho. Já pegando, né, trilhas de criança. Então, trilhando esse caminho com coragem, talvez a gente consiga ir construindo novas formas de existência, lembrando que não é pacífico, são territórios de disputa, e como que a gente vai conseguir estar nesses territórios de disputa de uma forma colaborativa, tem que mudar a chave. Sem que necessariamente precisa ter só um ou dois ganhadores e todos os outros vão ser perdedores nesse processo.
Exatamente. Não, não é fácil. Carla, olha só, de novo, eu ficaria horas aqui conversando com você. O assunto está extremamente gostoso. A gente já passou de 1 hora, estamos com 1 hora e 10. Novamente, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Aprendo muito com você. Toda vez que eu te ouço, eu aprendo uma coisa nova e profunda, né? É sempre algo que mexe muito comigo, as nossas conversas. E eu quero que você vá para as suas considerações finais, assim, falando, enfim, aquilo que vem aí no seu coração, né? Você que já trouxe lá no comecinho da live a história da tua infância, o quanto isso foi importante para você. A gente conversou sobre vários assuntos aqui. Tenho o desejo de que muitas pessoas possam ver essa live para aprender muito contigo. Enfim, e eu queria te dar o espaço aqui, então, para suas considerações finais e te agradecer novamente. Eu quero agradecer pelo convite. Foi uma delícia estar aqui conversando contigo. Para mim, quando eu vejo o trabalho que tu estás desenvolvendo, eu fico emocionada. Que ele demonstra para mim na prática, e eu sou uma pessoa completamente da prática. Eu só estudo fazendo, eu vivo fazendo, é no fazer que as coisas vão se manifestando para mim. Então, te ver colocando em prática os sonhos e vivendo eles, só me inspira mais ainda. Então, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer quem estava aqui com a gente. E quem vai escutar depois, né? Que é muito rico quando a gente vai se aproximando e encontrando com pessoas que, para além de desejar outros mundos possíveis, vai tentando colocar eles em prática. E eu acho que o trabalho que tu desenvolve é uma dessas gotinhas no oceano que colaboram para um novo mundo possível. Eu, ouvindo tudo isso, vindo de você, você não sabe como é que tá o meu sorriso interno. O externo você vê, mas o interno tá gigante. Assim. Foi um prazer, gente. Um grande abraço. E é isso. É contraditório, é difícil, mas é necessário. Com certeza. E eu te espero numa trilha aqui em Floripa, hein? Pode deixar. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, Beijo. com certeza. Tá bom, cara. Obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui até agora. Não esquece de compartilhar essa live. Ela vai ficar gravada lá no nosso perfil. A próxima aventura é no dia 19, lá em Campos Novos, no Parque Estadual do Rio Canoas. Depois a gente ainda tem o Parque do Tabuleiro, ali na Palhoça. E a gente finaliza lá em Orleans, se não estou enganada, no Parque Estadual das Araucárias, lugar lindo e maravilhoso, extremo oeste, 9 horas de viagem, mas eu garanto que vale a pena. Então, quem quiser participar, é só fazer sua inscrição e a gente se vê em breve. Obrigada, Carla. Beijo imenso.